também enfatizar, eu acho que é essencial, assim, nessa questão da estrutura, como você mesmo disse, né? É observar a forma que o Marx ele vai construindo ali análises, expondo os fatos, e a partir dos fatos que ele apresenta, né? Ele faz umas espécies de digressões, assim, que ele começa a analisar, de fato, a partir da aparência do que ele está apresentando, e começa a ir aos poucos ali abstraindo, indo para a essência da situação, né? Então, quando ele começa a usar, ele coloca como central a categoria de classe, para conseguir analisar esse contexto, ele sai do que aparenta ser uma pequena briga entre os monarquistas ali, quase reacionários, como são colocados, e a montanha, do outro lado, representando a república, nessa grandiosidade da república, ele para e fala, não é bem assim. Ele começa a mostrar de fato quais interesses estão em jogo, né? Quais são os interesses para se reproduzir materialmente a vida desses indivíduos que estão lutando ali pela classe, né? Como você bem colocou, perfeitamente. E, enfim, para dar sequência só, gostaria de também, né, se vocês quiserem continuar o teu raciocínio aí, mas também buscar, né, na segunda parte, começar a trazer paralelos para a realidade que a gente está vivendo agora, né? De quais são os movimentos de classe que a gente está presenciando no cenário político atual brasileiro. Então, pode dar prosseguimento, Nilo. Manda bala. Bem, eu queria mencionar 3 aspectos. Um, se vocês forem lá na parte 5, na parte 5ª, né? O texto de vocês está dividido assim também, 3, 4 nessa edição. Então, só lá na parte 5ª ele vai fazer uma caracterização muito importante e sutil sobre Napoleão. Ele diz o seguinte, quem era Napoleão? Ele disse, olha, o Napoleão tinha uma longa e aventureira vida de vagabundo que tinha dotado ele de antenas mais desenvolvidas para captar os momentos de fraqueza em que devia espremer dinheiro ao burguês. Quer dizer, olha só, essa jogada aqui é o seguinte, tu vê um personagem que tu acha que não tem estatura política nenhuma, ele é dotado de uma experiência própria. Essa experiência não é qualquer coisa. Entendeu? Quando vocês olham para ou magnificam a trajetória do Lula, ou menosprezam a trajetória do Bolsonaro, vocês estão pegando só o aparente, para dizer da tua forma aí, Diego. Entende? Entre aparência e essência, só está pegando a aparência. Um pouquinho mais adiante, para trazer aí para esse terreno que você está sugerindo, Diego, talvez ainda na parte 5, não sei, Marx vai fazer uma definição da mais extraordinária utilidade para todos nós. Vai reproduzir aqui algo que o Engels já tinha feito, e eles tinham feito em Revolução e Contra-Revolução da Alemanha, que é a definição do que ele chama do cretinismo parlamentar. Quando a Lorane aqui ficava mencionando ali os períodos e a trama, vocês vão ver que no centro está a Assembleia Nacional e o Parlamento. E se vocês acompanharem essa trama, vocês vão verificar como o parlamento é miserável, como ele se ilude, como ele assalta o poder, como ele estafa os trabalhadores, tudo. Mas vamos ver, sobretudo, uma coisa, cuja vítima, talvez mais nobre, é o próprio Vitor Hugo. Porque o Vitor Hugo era um republicano sincero e era um republicano que levou as consequências, até as últimas consequências, o respeito ao parlamento. Eu estimo que Marx não tirou daqui a expressão cretinismo parlamentar do nosso querido Vitor Hugo. Eu acho que ele não tirou daqui, porque ele aprendeu isso em 48. Em 48, Marx diz, e o Engels diz, olha, o proletariado perdeu tudo nas grandes revoluções de 48, mas, sobretudo, perdeu uma coisa muito importante, perdeu as ilusões. Sacou? Você perdeu tudo. Isso é dialética, o Marx é um gênio da dialética, né? Isso aqui não tem para ninguém. Você perdeu tudo, mas perdeu uma coisa muito importante. Perdeu as ilusões no quê? Na ideia de que o parlamento pode nos tirar. Olha, nós estamos convivendo no Brasil com essa ideia medíocre do Lula, que tem que fazer maioria parlamentar. O que significa isso? Significa colocar o centro da vida política, não a luta de classes que Marx valoriza no texto, mas o parlamento, a eleição de deputado. E aqui mesmo, nesse grupo de 82, que não para de crescer aqui, e todo mundo está com o seu deputadinho de estimação. Entendeu? Já ali guardando um votinho, um dinheirinho para participar.
na degradação, que são os partidos políticos, eu vi até essas coisas de mandato coletivo. Mandato coletivo é essa ideia de tornar o parlamento algo aceitável. Percebe como é que é? E eu vou ler o trecho aqui, que me parece muito elucidativo, impecável, em que Marx diz o seguinte: analisando as idas e vindas, né, lá em 1850, já chegando lá quase no final da trama, ele diz: e era necessário sofrer daquela peculiar doença que desde 48 vem graçando em todo o continente, o cretinismo parlamentar, doença que aprisiona como por encanto os contagiados num mundo imaginário e os priva de todo senso, de toda memória, de toda compreensão do rude mundo exterior. Era necessário sofrer deste cretinismo parlamentar para que os que tinham destruído e tinham necessariamente que destruir pelas suas próprias mãos, na sua luta com as outras classes, todas as condições do poder parlamentar, considerassem ainda como vitórias as suas vitórias parlamentares e acreditassem atingir o presidente na medida em que batiam nos seus ministros. Esse conceito que está aqui, essa expressão muito rica de cretinismo parlamentar, isso cai como uma luva em todos os países latino-americanos, especialmente no Brasil. Eu vi agora, porque nós temos aqui o hospital universitário, as enfermeiras, etc., os parlamentares nas suas mídias digitais dizendo vitória ao piso dos enfermeiros, vitória... Parece que o parlamento muda a vida. E ninguém entende por que a absoluta maioria dos deputados foi... Quem votou contra foi só o Partido Novo. 7, 8 votos. Aí, como é que tu vai considerar vitória se todo o parlamento burguês, aquele covil de ladrões, votou? Isso já teria que ser objeto de análise. Por que toda a direita votou pelo piso dos enfermeiros? Mas teria que ser objeto de análise na linha do Marx. A ideia segundo a qual aqui o parlamento está mudando a vida. Não é o parlamento que está mudando a vida. Nós teríamos que fazer uma análise muito cuidadosa para saber em que medida a burguesia topa isso. E não me vem com aquela história que, depois da pandemia, o SUS teve importância e todo mundo acreditou. Como diz meu amigo Rampinelli, se o sofrimento do mundo desse consciência, a humanidade não seria o que é. Porque, obviamente, é um rio de desgraça, né? E aí, queria mencionar para vocês também aqui uma questão muito decisiva dos nossos dias e que está também aqui quase nessa parte final, que está muito melhor retratado, quero dizer aqui, na luta de classes na França. Entendeu? As lutas de classes... Não, desculpe, na Guerra Civil da França. A luta de classes na França é outro texto. A Guerra Civil na França... Não, desculpa, a luta de classes na França. A Guerra Civil na França é 1891. Nas lutas de classes na França, está muito bem retratado algo decisivo do nosso tempo, que era decisivo no Marx. O que é? No mundo das classes, como o que ele chama aqui de aristocracia financeira atua com um sentido apurado de classe que nenhuma outra fração possui. Vamos chamar assim, de uma maneira mais livre, os donos do dinheiro. Ninguém como os donos do dinheiro sabe atuar na imprensa, no parlamento, com o príncipe, com o Estado, com o banco, com tudo isso. Os donos do dinheiro são aqueles que efetivamente dão a partitura na orquestra. São aqueles que regem a orquestra. Não será aqui a burguesia industrial, não serão os proprietários de terra, não serão os camponeses, não serão o proletariado consciente das vitórias e derrotas que obteve, mas será a fração financeira. Essa que o Marx trata, com razão, como aristocracia financeira. E ele diz o seguinte: por aristocracia financeira, há que entender aqui não só os grandes empresários dos empréstimos e os especuladores,
em valores do Estado, cujos interesses coincidem, por razões bem compreensíveis, com os interesses do poder de Estado. Agora ele arremata. Todo moderno negócio de dinheiro, toda a economia bancária se encontra entretecida de modo mais íntimo com o crédito público, a dívida pública. Uma parte do seu capital comercial é necessariamente investida em valores do Estado, rapidamente convertíveis e dá juro. Os seus depósitos, o capital posto à sua disposição e distribuído por eles entre os comerciantes e industriais, aflui em parte dos dividendos das obrigacionistas do Estado. Se em cada época a estabilidade do poder de Estado significou Moisés e os profetas para todo o mercado do dinheiro e para os sacerdotes desse mercado de dinheiro, como não ainda mais hoje, quando cada dilúvio ameaça arrastar, justamente com os velhos estados, as velhas dívidas do Estado. Olha só, o que o Marx está dizendo aqui, gente? Leiam lá com sumo cuidado. O Marx está dizendo o seguinte: nas crises em particular, nas crises políticas e econômicas, a fração financeira, que aqui ele está tratando historicamente como aristocracia financeira, ela é decisiva. E na luta de classes na França, vocês vão ver aqui, é um texto que vocês devem ler junto, como ela é hábil e ela aumenta o seu poder assaltando o Estado. O assalto ao Estado faz parte do domínio de classe do conjunto das frações burguesas. E aqui, embora, no 18 Brumário, a aristocracia financeira não ganhe o destaque necessário, nas lutas de classe na França, o Marx ilumina, em particular, a ação da aristocracia, a ação política da aristocracia financeira. E por que isso é importante? Porque vocês sabem que nós estamos num período eleitoral, no período da pandemia, no período da crise, etc., e os banqueiros e a dívida pública simplesmente não aparecem. Vocês podem discutir qualquer coisa. O assassinato de um negro lá no supermercado do Rio Grande do Sul. O estupro de uma indígena de 12 anos, bárbaro, violento, tudo que vocês quiserem. O problema da inflação. O problema... Qualquer problema do cotidiano, da violência cotidiana no Brasil, mas vocês não vão discutir algo da dívida pública e não vão discutir a ação da aristocracia financeira no comando das ações do Estado, no Paulo Guedes, e no conjunto das frações. E como, sobretudo, tal como Marx diz aqui no 18 Brumário, todas as frações, a industrial e a comercial que ele nomina abertamente, estão articuladas pelo poder da aristocracia financeira. E como essa aristocracia financeira tem um poder articulado com os papéis do Estado e com a dívida pública. Então, eu recomendo para esse aspecto aqui, o Diego, que vocês leiam aquela primeira recomendação que a Lorraine fez na exposição, leiam imediatamente após o 18 Brumário a luta de classes na França, para observar esse jogo mais refinado das classes e como a aristocracia financeira não só comanda a orquestra, mas como ela condensa os interesses de todas as frações de classe. Tal como hoje no Brasil, os banqueiros, o capital fictício, o capital financeiro, condensa todos os interesses, inclusive da agricultura, do comércio, da indústria decadente, das classes médias, dos professores universitários que querem ganhar alguma coisa com o Ibovespa, que é outra moda que está por aí. Vai cair logo, mas eles acreditam, coitado, é uma raça difícil. Então, vejam aí, entendeu? Esse é o ponto. É o jogo das classes. E, por último, então, Diego, só mencionar aqui nessa segunda observação, depois de reler ontem, eu retomei na quarta-feira e ontem o texto, né? E queria dizer para vocês que a gente acaba assinalando coisas que eu fico assinalando tudo no livro, então coloco papelzinho, etc. Anotei agora coisas que eu não tinha anotado. Eu só estou dizendo isso não porque eu sou um exemplo, não, mas como tem coisas do texto que são atualizadas pelo calor do combate que nós estamos vivendo. Percebe? Tu aprende lá, e tu, já li aquele texto. Pode voltar. Quando você disser, já li aquele texto, pode voltar, porque tem coisa lá para você pegar. Percebe? Que a gente não pega tudo. Então, isso Então, a gente retoma o texto para
sedimentar com tudo. E o que fica, assim, para mim, no balanço de todos esses textos de Marx, a coisa mais importante, que é constitutiva do marxismo, e que vocês aí do CCR, quando analisam o tema da propriedade da terra, do espaço urbano e rural, de tudo que vocês trabalham com muito mais propriedade do que eu, né? Só sou um curioso nessa matéria, vocês têm que analisar são as classes sociais e as frações de classe. É isso que precisa. Vou dar uma última sugestão. Pode ir nos sites, nas páginas dos partidos políticos e peguem a última análise de conjuntura. Pode pegar do Partidão do PCB, pode pegar do PSTU, pode pegar das frações do PSOL, pode pegar de todos eles, isso eu faço com frequência. Nenhum tem uma análise de classe. Nenhum desses partidos que tem aí. Uma análise de classe assim, com essa riqueza, com esse detalhe, mostrando como é que está o tema da propriedade da terra e da renda da terra e da renda mineira, como é que está o problema do lucro comercial e do lucro e do juro, como é que isso está articulando com as classes médias, como é que está empobrecendo a pequena burguesia proprietária e assalariada, como é que está empobrecendo e criando um lumping proletariado, como é que está enriquecendo as frações, como é que se dá a unidade das distintas frações do capital, percebe? Então, é a análise de classe. Então, quando vocês estiverem fazendo uma análise de conjuntura, é a natureza de classe do Estado e, portanto, a análise das classes sociais em conflito. Em conflito. Conflito, unidade, derrota, violência, consenso, tudo isso. A análise das classes sociais. Voltem à análise das classes sociais. E quem nunca foi, vá pela primeira vez, porque a maioria nunca foi. Posso assegurar aqui, não com nenhuma arrogância contra vocês, não conheço. Conheço alguns aí. Alguns eu conheço. O Jorge, por exemplo, não gosta muito desse negócio de classe social. Mas estou vendo outros aqui. Lá está a Márcia e o Carlos Walter também. Isso aí são os comunistas que estão aqui em Floripa agora. Eles ficam bem loucos com classe social. Então, mas tem vários aqui que eu conheço, né? Está aí a Rosimar também, um monte de gente. O que vocês têm que fazer? A Jéssica, lá do direito. Lá no direito não pode falar em classe social. Não fala em classe social. Onde vocês forem, não pode. Na arquitetura, vocês sabem, não pode falar em classe social. Vocês se formam sem classe social. E lá na sociologia se fala num viés sociológico de quinta categoria que não serve para muita coisa. Então, ela é Marx. Ela é Marx, leu Marx. O cuidado com a análise das classes sociais. O antagonismo das classes sociais, as frações de classe, como elas mudam rapidamente na sua ação política. Isso é muito importante. Percebe? Por último, quero dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né? Porque é a minha ladainha. Quando o Petismo fala em golpe, por exemplo, parece que é um raio em céu azul. Pensa em um raio. Você tem que explicar isso. Que os caras começam assim, em 2016 começou a crise com um golpe na Dilma. Aí, então, primeira tarefa nossa, explicar por que teve um golpe. Eu não acho que teve golpe, coisa nenhuma. Não teve golpe nada. Mas aquele que diz que tem golpe tem que explicar que não tinha, parece que estava numa paz social e, de repente, começou uma balbúrdia, uma guerra, uma crise. Como? Isso é coisa para imbecil, gente. Tem que parar. Então, quem quer levar a sério a análise, tem que parar e mostrar a base econômica, os temas da ideologia, a consciência das classes, sua capacidade de organização, como é que isso se reflete no Estado, como é que Estado e economia se articulam, cada uma dessas coisas, para ser sério, percebe? Termino com isso aqui. Eu digo que vou terminar, nunca termino, porque fazendo aqui, eu estou terminando um livrinho aí de combate, e aí eu estava com esse livro aqui, ó, é Miserável, lá da USP, né? É O Lulismo em Crise, do André Singer. É aquele que era o porta-voz do Lula, que disse assim, quando derrubaram a Dilma, ele disse assim, porra, a luta de classes voltou? Essa é uma frase lapidar dele. Olha aí, ó, o Diego e Lohane. A luta de classes voltou. Eu fiquei pasmo, porque eu não sabia que ela tinha ido. Ela estava aqui. Aí, a luta de classes voltou. Disse, mas o PT foi uma conciliação completa. E a burguesia ainda assim derrubou? Meu filho, essa é a luta de classe, esse é o Marx. Esse é o 18 Brumário. Sacou a utilidade? A utilidade vem daí. A utilidade vem daí. Vem dessa. Por que caiu? Por que subiu? Por que foi o tempo? Por que eles vão querer reeleger? E eu acho que tem tudo para reeleger o Bolsonaro. Por quê? Estou dizendo aqui, hoje.
Que dia é? 7 de maio. A burguesia tem tudo para reeleger o Bolsonaro. Tudo. Pode me colocar 50 pesquisas na frente. Eu acho que eu leitor de Marx, vou me orientar por pesquisa? Você está louco. Que é isso? Aquele que se orienta por pesquisa, fecha o livro de Marx e vai esperar a próxima pesquisa do Ibope, ou sei lá de quem. Sacou? Diego, se você me deixar, eu vou continuar falando, não dá. Deu. Obrigado.